Graças e paz, irmãos. Quero convidar a todos nesse domingo, dia do Senhor, início de noite. Cantamos sobre a bondade de Deus, a glória, a misericórdia de nosso Senhor. Agora vamos aprender um pouco mais da sua palavra, então convido você a abrir a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14, para fazermos a leitura do texto que se encontra do versículo 7 até o versículo 14. Os irmãos estão me ouvindo bem? João, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14. Todos encontraram? A palavra do bondoso Deus diz assim: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos, Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. Vamos buscar o nosso Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, mantenedor, sustentador, meu Pai, nosso Pai, a Ti nos dirigimos nesse momento em oração. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor abra os nossos corações para receber a riqueza, a glória, a benignidade do Teu Evangelho. Abre os nossos entendimentos para compreender a riqueza da glória que nos é revelada nas Tuas santas, perfeitas e preciosas palavras. Ajuda-nos a Te conhecer e prosseguir, Pai, Te conhecendo cada vez mais, nos relacionando contigo verdadeiramente. Eu Te peço, Senhor, que esse momento no qual nos aproximamos, nos achegamos à Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que discerne todas as coisas em nossos corações, separa alma e espírito, juntas e medulas, aquilo que é inseparável. Eu Te peço que ela faça florescer em nossas vidas um proceder santo. Faça que a nossa inclinação seja o bem, seja buscando o socorro que existe somente em Ti, ó Deus, e que está revelado nela. Em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor frutifique em nossos corações, que Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra
em nós para que possamos viver para a tua glória. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, meu Senhor, confiado no teu amor, confiado que a iluminação só pode vir de ti, é que eu te peço. Amém. Meus queridos irmãos, aquela era uma noite de quinta-feira, mas não era uma simples quinta-feira, uma quinta-feira comum que tem toda semana. Aquela era uma noite longa, era uma noite densa. Quantas coisas podem acontecer em uma noite? Quanto você consegue aprender? Quantos atos que mudam tudo pode acontecer em uma noite? Naquela noite, a profecia de Simeão, proferida 33 anos antes, estava agora para chegar em seu ápice. Aquele homem de Deus, ao olhar o Messias, no dia da sua circuncisão, ao 8º dia de vida, o Messias, ainda um bebê, ele disse: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Durante 3 anos, Cristo estava sendo posto em contradições. Mas naquela noite, em especial, muitos seriam elevados e outros teriam seus pensamentos manifestos, para que somente Ele fosse glorificado em tudo. Naquela noite, densa e longa, uma noite de quinta, o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E lhes apresentou um padrão de pureza, de vida santa, de humildade, que todos nós devemos seguir. Mas não foi só isso. Naquela noite, ele proclamou a sua morte. E ele instituiu a ceia. Ele ceou com seus discípulos, todos em volta da mesa, inclusive o traidor. Naquela noite, ele informou diante de todos que seria traído. Naquela mesma noite, ele alertou a Pedro: Pedro, Satanás reclamou a tua alma para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. E tantas outras coisas mais, tantas outras cenas se desenrolariam naquela quinta-feira. E mesmo tendo a ciência plena de todo o sofrimento que lhe aguardava, afinal ele estava para ser pendurado no madeiro e se fazer maldição em nosso lugar. E ele sabia de todas as coisas. Mesmo sabendo de tudo isso, que brevemente estava para acontecer, ele decidiu, mais uma vez, mesmo que angustiado, amargurado de espírito, como a palavra nos relata, ele decidiu animar a sua igreja, animar os seus discípulos, fortalecer as suas ovelhas, instruí-los para a vida eterna. Essas foram as palavras de ânimo e fortalecimento que o Senhor, por meio de promessas, também dirigiu aos seus discípulos. E elas já foram pregadas aqui há algumas semanas. Eu convido você a retornar um pouquinho ao versículo 1 desse texto. Jesus, animando seus discípulos, ele diz: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E agora ele aponta para as bênçãos eternais que nos aguardam. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Ele aponta para o reino eterno, incorruptível, imutável e de glória. E quando eu for
e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Já apontando para a nossa união com Ele, a nossa unidade com o Senhor. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É nesse ponto que Tomé interrompe as palavras de Cristo. E é interessante isso porque, normalmente, quando os discípulos, um deles se intrometia para fazer alguma pergunta ao Senhor, questioná-lo, que essa não era apenas um questionamento daquele discípulo, mas de todos. Versículo 5 nos diz: então Tomé disse a Jesus: não sabemos, olha como ele engloba os outros, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o discurso do Senhor Jesus não acaba aí. Ele continua a sua mensagem de ânimo para a igreja. A sua mensagem perfeita, que deve nos fazer refletir sobre muitas coisas. Ele continua expondo as verdades espirituais e totalmente sublimes do reino de Deus. Ele continua no versículo 7, e aí já adentramos o nosso texto dessa noite. Ele faz uma afirmação extremamente importante para nós. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Que grandiosa verdade o Senhor nos ensina. Queridos irmãos, o que podemos entender da junção desses dois versículos, o versículo 6 e o 7, é de uma preciosidade enorme para nós. Permita que o Espírito Santo aplique essa palavra em suas mentes e mergulhem nessa verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. Observe, eu não sou um caminho, mas o caminho. O único caminho existente para o Pai. Jesus disse: eu sou a verdade. Não é uma das verdades dos devaneios, das conjecturas humanas, mas a única verdade possível que pode nos levar ao Senhor. Ele diz mais: eu sou a vida. E Ele é a verdadeira vida. Aquele do qual procede toda a existência. Portanto, todo aquele que conhece a Cristo, ou seja, que se relaciona com Ele verdadeiramente, de igual modo, conhecerá também o Pai. É por isso que ele diz: e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Mas como assim? Eles achavam não estar vendo o Pai. Mas ao olhar para o Filho, eles também veriam o Pai. Você consegue perceber na junção dessas duas verdades, desses dois versículos, que para conhecer o Pai é necessário conhecer o Filho. Porque o Filho, ele é o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. É aqui que a gente percebe que grande blasfêmia é tentar se achegar ao Pai por outra via, por outro caminho, por outra verdade, por outro intercessor, que não aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Vocês conseguem perceber o tamanho da grande blasfêmia que é isso? Vocês conseguem perceber que quando o Senhor Jesus está sendo batizado, a voz do alto do Senhor diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo.
que nós devemos ouvi-lo e segui-lo. E quando nós tentamos nos achegar a Deus por outra via qualquer, você está tentando se achegar a Deus por uma via pela qual ele não tem prazer. Porque a qual ele tem prazer é Cristo, o Filho amado, em quem ele tem alegria. Que grande blasfêmia é procurar um outro intercedor para nos levar ao Pai, se ele mesmo proveu para nós o seu intercessor perfeito, suficiente, aquele que é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. É nesse ponto, meu irmão, que Filipe ele ergue a voz para um pedido sem sentido. E assim como Tomé, ele estava representando todos os discípulos agora. O versículo 8 nos diz: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai. Isso nos basta. É suficiente. A gente só precisa ver o Pai. Mas o pedido de Filipe, ele não refletia apenas o seu próprio entendimento. Mas mostrava que os outros discípulos, eles também tinham esse desejo. Eles tinham uma grande ânsia por poder ver o Pai. E quem não tem? E quem não quer se achegar ao Pai e ter comunhão com Ele? Devemos ter. Ele tinha uma grande ânsia de ver o Pai. Talvez ele gostaria de ouvir, gostaria de experimentar ouvir a voz de Deus como alguns irmãos no passado ouviram. Talvez a esperança deles era ver o Senhor os conduzir para uma sarça que ardia para ouvir a voz do alto. Ou talvez levá-los para um monte para ver a glória de Deus de alguma forma. E muitos hoje estão extremamente preocupados em ouvir ou ver o Senhor de uma forma especial. Quanto a maneira mais especial, mais sublime, mais perfeita de todas, já se apresentou a nós. Cristo, por meio da sua revelação especial, a palavra de Deus. Ele que é a própria palavra, o Verbo eterno. Ele se apresentou a nós. Ele é a revelação mais especial, mais excelente. O texto de Hebreus nos informa que o Senhor, propositalmente, ele dirigiu a história de tal modo que nós somos colocados em uma posição de superioridade em relação aos nossos irmãos do passado. Não de superioridade no sentido de valor, mas de desfrutarmos de bênçãos que eles não perceberam. Nos é dito que eles viviam e andavam saudando e percebendo que essa terra era uma terra passageira. E mesmo tendo feito grandes feitos, grandes coisas, como está lá em Hebreus 11, é dito que eles morreram sem ver a concretização da promessa, porque Deus tinha provido algo muito superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. De modo tal que o aperfeiçoamento revelado a nós, por meio de Cristo e da sua mensagem do Evangelho, é suficiente. E é como Deus se revela a nós. Não queiramos buscar aquilo que Deus não nos oferece, mas busquemos intimidade real com Ele por meio do Messias prometido. A mensagem dessa noite tem por título o conhecimento de Deus. Não aquilo que Deus conhece, mas o nosso conhecimento de Deus. Aquilo que podemos contemplar do Senhor. E Jesus, ele vai responder o questionamento de Filipe com 3 pontos distintos. 3 tópicos distintos. Em primeiro lugar,
os versículos 9 e 10, eles nos apresentam a unidade entre o Pai e o Filho. Observe que o Senhor já tinha falado de unidade entre nós e Ele, quando Ele nos levaria e nos levará junto para Ele, para as moradas que Ele tem preparado. Mas agora nos é apresentada a unidade entre o Pai e o Filho. Versículo 9 nos diz: esse é o início da resposta de Jesus para o questionamento de Filipe. Há tanto tempo, Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Então, Jesus ele responde a Filipe, trazendo agora o claro ensino da unidade da Trindade Santíssima. E nós já tivemos a oportunidade de estudar isso aqui. Ele faz uma pergunta a Filipe, mas essa pergunta já contém a resposta para o pedido de Filipe. Já contém a resposta daquela necessidade, ou suposta necessidade que Filipe apresentava. Jesus ele diz: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Observe que Filipe disse: eu quero ver o Pai. Mas Jesus disse: você já me conhece. Eu estou há tanto tempo com você e você ainda não me enxergou. Em outras palavras, eu estou diariamente aqui. E você ainda não percebeu que eu sou. Eu e o Pai somos um. E Jesus ele levanta dois grandes argumentos para provar essa verdade. Primeiro ele diz: quem conhece a mim, conhece ao Pai. E quem vê a mim, vê o Pai. Mas o que significam essas palavras? O que significam quem conhece a mim, conhece o Pai? E quem vê a mim, vê o Pai? Essas palavras podem ser resumidas pela palavra unidade. Unidade. Eu e o Pai somos um. Aqui, meus queridos, Jesus começa a discorrer sobre a perfeita doutrina da Trindade Santíssima. Mais adiante, no versículo 16, Jesus incluirá a pessoa do Espírito Santo. Por enquanto, ele falará apenas da sua unidade, o Filho e o Pai. Mas se você observar o versículo 16, e se o Senhor nos permitir, mais adiante, vamos fazer a exposição, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. Ele se coloca na posição de um Consolador, mas que o Pai vai entregar outro, a fim de que esteja com vocês para sempre. E Jesus ele vai incluir, ele vai dizer, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Jesus está ensinando que há uma unidade tal entre as pessoas da Trindade, de modo que quem conhece, é a expressão que ele usa, quem conhece e se relaciona com o Filho, não é apenas conhecer, saber da existência, mas é um conhecer prático, é se relacionar com ele, ouvir a sua voz, seguir os seus conselhos. Aquele que conhece, que se relaciona com o Filho, que é obediente ao seu chamado, esse também, igualmente, conhece, se relaciona e é obediente ao Pai. Do mesmo modo, quem vê o Filho, vê também o Pai. E as Escrituras dão claro testemunho disso. Claramente nos ensina essa verdade. Vejamos, abra sua Bíblia no livro de João ainda, no capítulo 1. Primeiro versículo. É tão importante isso que João começa o seu evangelho falando disso. João, capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo,
Logos, a palavra eterna. E o Verbo estava com Deus. Ou seja, no princípio era Cristo, aquele que é a palavra. E ele estava com Deus. Claramente, duas pessoas distintas, o Filho e o Pai. Um estava com o outro. Mas João continua nos dizendo, e o Verbo era Deus. É evidente que há uma unidade tal em sua substância que não pode ser dividida, mas que subsiste em duas pessoas distintas, que também não podem ser confundidas. Um é o Pai, outro é o Filho. Ainda nesse capítulo, no capítulo 1, no versículo 18, João escreve, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, Cristo, o Deus unigênito que está junto do Pai, ou seja, estão juntos. Um é o Pai, outro é o Filho, mas eles estão juntos. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. E essa expressão é incrível, que a palavra revelou aqui, é uma palavra muito usada na teologia, que é exegese. É a interpretação. De modo que Cristo, Filho, ele é a interpretação. Ele é o entendimento correto de quem é o Pai. Para fechar mais esse ponto, eu convido você a abrir Colossenses 2:9. Que vai falar muito claramente essa verdade para nós. Paulo escrevendo acerca do Filho, ele diz, porque nele, em Cristo, que é de quem ele está falando, porque nele habita corporalmente, visualmente, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A pessoa divina que assume uma natureza humana. Não duas pessoas. Um só Deus, uma só pessoa com duas naturezas. Um único Cristo. Voltando para o nosso texto dessa noite. É por isso que Jesus pergunta a Filipe no final do versículo 9. Depois de tudo isso, de estar muito claro tudo isso, como é que você diz, mostre-nos o Pai? Como você pede para ver o Pai? Eu estou aqui o tempo todo. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. E ele continua no versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você só não consegue enxergar o Pai se você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Portanto, meus irmãos, sempre que as nossas mentes, os nossos corações, por algum vacilo nosso em vigiar, eles fraquejarem, nós devemos lembrar dessa pergunta de Jesus. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E junto com ela lembrar de toda a sua obra e recobrar nele as nossas forças e a nossa fé. Porque ele é o nosso socorro. É Cristo. E ele e o Pai são um. Ele diz mais, as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus vai além em sua argumentação acerca de sua unidade com o Pai. Ele se coloca agora na posição de porta-voz de Deus.
Eu sou o porta-voz do Pai. É por meio de mim que ele realiza todas as coisas. É como se dissesse, eu nunca estou só. O Pai faz as suas obras e dá o seu ensino por meio de mim. E agora que ele já afirmou claramente a sua unidade com o Pai, Jesus ele passa a nos apresentar as suas evidências. As evidências dessa unidade. Primeiro ele mostra a unidade e agora em segundo lugar a prova dessa santa unidade do Pai com o Filho. No versículo 11. Jesus ele exorta os seus discípulos para crerem nessa verdade. Esta é uma daquelas doutrinas, meu irmão, que isso fique muito claro aqui. É uma daquelas doutrinas bíblicas essenciais para a verdadeira fé. Essencial para a verdadeira fé. Todo verdadeiro crente, todo verdadeiro servo de Deus deve, não é pode, mas deve crer na unidade da Trindade. Sem confundir as pessoas da Trindade e sem dividir a substância delas. E certamente esse é um mistério muito grande, muito elevado para nós. É um só Deus e três pessoas distintas. Um é o Pai, que é Deus. Outro é o Filho, que é Deus. Outro é o Espírito Santo, que também é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um único Deus. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três todos poderosos, mas há um só todo-poderoso, um só Deus onipotente. Isso é tão elevado. Mas apesar de tão grandioso, nós podemos crer pela fé e nos firmar na simples verdade de que Jesus é verdadeiramente Deus, igual ao Pai, em tudo e é um com Ele. Cremos pela fé. Você não crê que eu estou no Pai? É a pergunta de Jesus. Versículo 11, ele diz, creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. E ele diz, olha, se você quer ter uma evidência disso, olhe para as obras que eu realizo. Para que ninguém mais tenha uma desculpa de não entender essa verdade. Os discípulos viram as obras de Cristo, que provaram a sua divindade. João, ele descreve tais obras em 7 sinais. Eu vou apresentar alguns, relembrar alguns para os irmãos. João apresenta o poder transformador de Cristo, quando mostra ele transformando a água em vinho. Mostrando também que ele pode mudar a nossa vida para melhor, nos transformar. João apresenta o poder regenerador de Cristo, quando mostra ele curando enfermos, pelo poder da sua palavra. Mostrando também que ele pode nos curar da chaga do pecado. João apresenta o poder de Cristo, o poder criador. Quando ele multiplica pães e peixes, do nada faz surgir elementos. João apresenta o seu poder sobre a criação, quando ele anda pelas águas, mostrando que a natureza não é superior a ele, mas ele, que é o Criador, é superior à natureza. Jesus apresenta o seu poder eterno sobre a morte, quando não só ressuscita Lázaro, mas a si mesmo, mostrando que a morte não deterá aqueles a quem ele ama. Obviamente, só Deus pode fazer essas coisas. É como se Jesus dissesse, o que eu faço, só Deus pode fazer, porque eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Tudo que Jesus fala, irmãos, é fundamental para uma fé saudável, para uma fé que é firmada na verdade e na vontade de Deus. Como Deus se revela para nós? Como Deus se revela a nós? E é óbvio que essa resposta é por meio de Cristo. É olhando para o Filho que temos a visão perfeita de quem é o Pai, porque nele reside toda a plenitude da divindade. Vejamos o que o autor aos Hebreus escreve. Convido você, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1.
O autor aos Hebreus confirma as palavras de Cristo ao escrever. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, a sua revelação ainda não era plena e ele precisava falar muitas vezes e de muitas maneiras para dar direcionamentos ao seu povo. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, por Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Veja que agora a revelação de Deus está bem clara em Cristo. Antigamente era muitas vezes e de muitas maneiras. Mas agora que está tudo terminado, feito, a revelação mais perfeita para conhecer o Pai já nos foi dada. Ele nos fala por meio do Filho, que é um com ele, o herdeiro de tudo, pelo qual também fez o universo. E o autor dos Hebreus diz mais, versículo 3, o Filho que é o resplendor da glória de Deus. Mas não é somente isso, é também, e é a expressão exata do seu ser. De modo que aquele que olha o Filho, vê o Pai, porque são um só. O texto termina nos dizendo que ele tem sustentando todas as coisas pela palavra, pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele assentou-se com o Senhor e nos enviou o Consolador para nos guiar. Essa sessão se encerra de João, nosso texto à noite. Essa sessão se encerra com uma linda promessa. Uma promessa de Cristo para os seus discípulos, os quais também somos nós, meus irmãos. Ele diz que é um com o Pai. Ele mostra que as obras que ele faz, porque Deus atesta todas as coisas, só Deus pode fazer. E agora ele olha para nós, para os seus discípulos, e para nós também diz, obras maiores vocês farão. O que pedirem em meu nome eu vou realizar. Os versículos de 12 a 14 apresentam uma das mais lindas promessas que Jesus faz para os seus filhos, para os seus discípulos. Infelizmente também é uma das promessas bíblicas, dos textos bíblicos mais deturpados. As pessoas deturpam esse texto como aqueles homens deturpam o famoso texto que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Como se o cara pudesse fazer qualquer coisa e viver de qualquer jeito. Mas o texto fala sobre conseguir viver na fartura ou na escassez e permanecer fiel em Cristo. Na abundância, na riqueza ou na pobreza. Sendo perseguido ou não. Aquele texto é extremamente mal interpretado e deturpado. E esse parece que é um desses textos assim. Não podemos simplesmente tirar as palavras de Jesus de contexto. Do seu devido contexto. Não podemos esquecer que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E lembrando a eles que eles vão para uma morada eterna. Que eles estarão, se de fato amarem, com ele na eternidade. Jesus está falando de salvação. Está falando da glória eterna. Mas está dando promessas para a nossa vida prática aqui nessa terra. Versículo 12, ele nos diz: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Será que Jesus está falando de milagres, prodígios e sinais? Bem, certamente pode haver uma aplicação na fala de Cristo nessa área para aquele período apostólico. Grandes foram os feitos realizados pelos seus discípulos iniciais. Muito grandes. Se por um lado vemos uma mulher se esgueirando em meio à multidão, com fluxo de sangue, se esforçando a todo custo para
tocar em Cristo e ser curada. Por outro lado, vemos as pessoas de um lado para o outro, levando os homens para serem curados de forma simples e fácil pelos apóstolos. O livro de Atos, capítulo 5, versículos 15 e 16, nos diz: a ponto de levarem enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Houve, de fato, um grande mover. Mas a aplicação máxima do que Jesus diz, dessa promessa de Cristo em nossas vidas, não é essa. O contexto inteiro do texto nos aponta para a salvação. Grandes coisas o Senhor faria e ainda faz por meio dos seus filhos, da sua igreja, por meio de nós, se de fato o conhecermos, se de fato o buscarmos, se de fato estivermos atentos à sua voz. Coisas que só poderiam vir, obviamente, de Deus. É óbvio que a eloquência humana, a sabedoria do homem, não pode tirar alguém do inferno e levar para o céu. Senão que só Deus pode fazer isso. Mas Atos, capítulo 2, nos revela um grande exemplo disso. Pedro pregou e de uma vez só, uma multidão inteira de 3.000 pessoas se converteram, foram batizados e acrescentados na igreja. Isso é grandioso, isto é extraordinário. Isso é coisas maiores farão. O cerne da promessa de Jesus se encontra nos versículos 13 e 14. Vejamos. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. John Charles Riley escreve: em poucas palavras, a expressão maiores obras significa mais conversões. Não existe maior obra do que a conversão de um pecador. Isso é uma grande verdade, meus irmãos. É evidente que só podemos interpretar essa grandiosa promessa em seu devido contexto. O Senhor Jesus diz: tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Será que Deus nos concede tudo que pedimos ao seu nome, pelo seu nome? E graças a Deus, e graças a Ele mesmo, que Ele não concede. Então o que seria esse tudo que Jesus fala? Tudo que pedirem em meu nome, isso farei. Bem, o texto nos revela a resposta. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo aquilo que nós pedimos, que vai redundar em glória ao Senhor, isso Ele fará. Qual deve ser, então, o padrão dos nossos pedidos? E mais uma vez temos aqui a unidade do Pai e do Filho atestada, né? Tudo que pedirem em meu nome, isso farei. E por mim o Pai é glorificado. Mas qual é o padrão dos nossos pedidos? O que devemos pedir a Deus? Como devemos nos aproximar do Senhor? Isso, obviamente, não é a forma do que pedimos, ou a forma como pedimos. É o objetivo delas. A Escritura nos diz que muita gente pede muita coisa e não recebe, porque pede mal. Mas não é o método de pedido. É o motivo pelo que pedem. Pedem para esbanjar em seus prazeres. Alguma coisa, quando Jesus fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, não é o mesmo que qualquer coisa. Alguma coisa não é o mesmo que qualquer coisa. O Senhor está disposto a nos abençoar espiritualmente e nos dar aquilo que é necessário para fazer a sua obra. O Senhor está disposto a nos dar aquilo que é necessário para fazer a sua obra, para cumprir o seu chamado, para viver para a sua glória.
Mas parece que a nossa mente, ela está querendo as coisas lá de fora. Ela está preocupada com as coisas do mundo. Quando vem para cultuar, não cultua. A mente está no mundo. Quando está em casa, não abre a Bíblia. Não ora. É isso que Jesus está dizendo. Tudo que vocês pedirem a mim, de fato, com o intuito correto, eu vou conceder. Nosso Deus é um Deus triuno e requer de nós fidelidade, unidade também com Ele. Alguma coisa não é o mesmo que qualquer coisa para a gente pedir. O Senhor está disposto a nos abençoar espiritualmente. Ele está disposto a te dar aquilo que é necessário. Mas você deve buscar, você deve pedir. O que nós concluímos de tudo isso? O que nós concluímos dessa passagem linda? Jesus diz no versículo 14, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. O que nós podemos concluir dessa verdade? Primeiro, nos é apresentada a unidade entre o Pai e o Filho. Nos é apresentado que o Senhor requer de nós que creiamos nele, nos relacionemos com ele, de verdade. Não de aparência, mas de verdade. E depois nos é apresentado que ele deseja nos abençoar, concedendo-nos os pedidos santos. Meu irmão, você quer ser abençoado espiritualmente por Deus? Ser útil? Ele está dizendo, peça. Porque aquilo que for redundar em glória para o meu Pai, eu, Filho, vou conceder, porque eu e o Pai somos um. A unidade nos fornece a proximidade com o Senhor, com o Criador do universo. Mas só por meio de Cristo. Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Você quer ser útil para o reino de Deus? Peça. Muita gente vive em uma vida espiritual fraca, frágil, simplesmente porque não pede. Quantas vezes eu não já ouvi pessoas dizendo assim, eu tenho medo de pedir paciência a Deus, porque diz que Deus trabalha a paciência dando tribulação, você não quer evoluir na fé. Você quer ainda escolher um método como Deus vai trabalhar na sua vida. A Escritura nos diz, peça, e se for para a glória de Deus, assim Ele dará. Peça fé, peça sabedoria, discernimento, coragem para agir da forma correta, na hora que você deve agir da forma correta. E você vai ver que Deus vai lhe abençoar. E que você vai se sentir verdadeiramente feliz. Não a felicidade do mundo, mas a felicidade que só Deus pode te dar, te entregar. Porque dele procede todo o bem. E tudo aquilo que pedimos a Ele, se for para a glória dele verdadeiramente, Ele certamente fará. Muitos pedem e não recebem, porque pedem mal. Mas você deve lembrar que se for verdadeiramente para a glória de Deus o seu pedido, Ele vai atestar e vai lhe entregar ainda mais do que o que a gente espera. Nunca se esqueça, e já pregamos esse texto aqui, que Ele é o Deus que resiste aos soberbos, mas que Ele dá graça aos humildes, que o buscam com fidelidade, com o intuito de adorá-lo verdadeiramente. O que nós aprendemos disso tudo é, podemos confiar no Senhor, nele está o nosso socorro. Amém. Vamos nos colocar de pé.